do teu grupo. Também sempre deixei isso ciente Então, que não vou, mas né? é sobre que não isso que eu tô concordo falando, com isso. hein? Mas é Sim. sobre isso que eu tô falando. Você sempre se manifestou de coisas negativas que o seu grupo faz comigo, por quê? Porque a gente tem uma abertura maneira, Não, a não gente é troca negativa. uma ideia. Não, Então, você deixa eu discorda falar, deixa eu disso. falar. Atitudes que a gente discorda Deixa eu são falar. atitudes positivas. Exatamente. Se Sim. você não concorda com essa atitude, foi uma atitude negativa que esse povo teve, que você não concorda e você se manifestou comigo. E você teve essa satisfação comigo. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora chegando pra gente focar sobre o quebra-power. Porque, ó, gente, já começou quente pelando. Começou com o Eike e a Nath, eles chamaram a Silvia e o André, tá? E a estratégia ali, gente, a que eu entendi pelo menos, é o seguinte. O Eike, ele começou a jogar todas as coisas que a Silvia já falou relacionada ao próprio grupo dela. Tipo ali, causando, né, gente? Tipo assim, né? Colocando mesmo contra ali. E aí falou, né, igual vocês acompanharam um pedacinho ali, teve a parte da calcinha também do Vitor, né, que o Vitor quando pendurou a peça íntima da Nath, que a Silvia foi a primeira a falar que não concordou, que eles até esperavam de chegar outros casais neles e falar também, mas que acabou não acontecendo de chegar, principalmente outras mulheres, né, mas que acabou não acontecendo de chegar outras mulheres também. E aí a Silvia agora vai se defender com o André, né, ela e o André falando que realmente eles não concordavam, né, com certas atitudes do próprio grupo dela, que não é novidade para ninguém. E é assim a dinâmica, gente. É mandar uma pessoa e catar coquinho. Eles derrubam os coquinhos no chão lá. E enquanto a pessoa tá falando, quem chamou, tá falando igual o Eike, chamou a Cris e o Cadu. Enquanto ele tava falando, os dois estavam ali catando os coquinhos, tá? Aí o André falou assim, ó, o critério que a gente usou para votar em você foi critério de jogo, não foi critério de amizade, tá? Aí, gente, começou uma treta por causa de grupo, porque a Silvia falando que eles têm um grupo, que eles eram 9 contra os 3 que estavam na sala, e que eles têm um grupo, que eles já vetaram neles, que eles já colocaram eles na sala, já vetaram eles de prova, já votou neles, e o Eike falando assim que ele se importa com o voto, porque o voto é para sair, e ficou nesse looping aí eterno entre esses dois casais, tá, gente? Aí, gente, agora é a vez da Silvia e do André, e eles chamaram a Nath e o Eike, né? Aí, ó, pra vocês verem o coquinho no chão, tá vendo? Eles pegaram um coco grande, espalharam um monte de coquinho no chão. Enquanto eles estão falando, o Eike vai catando os coquinhos. Bom, gente, agora é Domini e Adriana, tá? E eles chamaram Cadu e a Cris. Aí eles estão aí catando os coquinhos, ó. Vê se dá pra vocês verem aí, gente. Tá catando os coquinhos e eles colocam nesse coco grande. A Adriana começou falando assim que há muito tempo que eles não têm uma briga com ninguém, que não tem um embate com ninguém, mas que a relação que para ela ainda não está de boas, vamos dizer assim, né? É com a Cris e com o Cadu. A Adriana falou assim, gente, pra Cris e pro Cadu, que ela, né, tá aprendendo a jogar esse jogo ainda, que ela não é essa pessoa lá fora de questão de embate, de não sei o que lá, e que aí, gente, ela tinha uma aproximação com o casal, porém, devido o que aconteceu com eles, ela não achou que era para tanto, que não tinha motivo dessa proporção toda que aconteceu, né, do Cadu ter alterado e tudo mais. Ela falou que respeita muito eles e tudo mais, mas que ela tá ali para jogar com o grupo dela. E que o grupo dela é o Domini desde o início. Aí a Adriana falou, gente, que eles apontaram ela, né, que teve ali, falando que o Domini prometeu que nunca deixaria o Cadu com um quarto sem banheiro, mas que o Domini esqueceu que ele tinha ela ali dentro do programa também, e que ele não podia falar só por ele, que ele deveria ter consultado ela, né? Aí ela falou assim que quando alguém vota neles, quando alguém vota para deixar a pessoa na cara da rua, e isso não foi o que aconteceu com eles, simplesmente deixou eles num quarto sem banheiro. E aí falou assim que da mesma forma que eles falaram que o Domini quebrou a palavra dele, quebrou a promessa, eles também quebraram quando eles falaram que não votaria na Nath no Eike e votaram, né? Aí a Cris meio que discordou ali, mas a Adriana falou assim, não, vocês podem não ter usado a palavra promessa, mas deu uma palavra assim como o Domini. Mas quando é com vocês, tá tudo bem. Quando é o outro que faz, aí não pode. Agora, gente, a vez de Carol e Radamés, eles chamaram a Adriana e Domini, né? Falando assim que acha que eles não são uma pessoa que queria que eles, que não suporta eles, mas que realmente é um casal que eles não queriam que tivesse mais na casa, é a Adriana e o Domini, e que não queria voltar em coisas, exaustivamente falando,
mas se eles tiverem alguma coisa para pontuar, que podem ficar à vontade. A Adriana falou que não tem nada para falar. O Radamés quis pontuar que no dia da formação da DR, a Adriana falou que a Carol tinha, como é que fala, gente? Posicionamentos injustificáveis. A Adriana, e ele falou assim que não consegue ver isso de injustificável na Carol, atitudes injustificáveis, né? Aí a Carol falou assim que quem tem reações injustificáveis é o Domini. Aí ele falou assim que toda vez que a Adriana vai apontar alguma coisa, que ela fala assim, é difícil para mim estar aqui apontando isso e isso, mas que quando é com a Carol, ela parece não ter tantas dificuldades assim, e que inclusive ela inverte as coisas, né, relacionadas à Carol, e ela tá sempre dando uma cutucada ali, igual quando ela falou que a Carol tinha atitudes injustificáveis. Aí ele falou assim, quem teve atitudes injustificáveis, ao contrário, foi o Domini. Aí o Radamés falou que só tinha isso para poder falar deles e falou assim, antes de terminar, eu queria falar aqui que como a Nath falou que nenhuma mulher foi até ela, né, dar um apoio ali quando teve a coisa da peça íntima ali, nenhuma mulher também foi até a Carol. Quem foi a Silvia e a Rai, parece que falou? Não, foi a Silvia e a Thalira. A Silvia e a Thalira. A Rai não, gente. A Silvia e a Thalira que foi até ela quando o Domini agiu daquela forma com ela. Aí, gente, a Adriana falou assim que quando ela disse que a Carol não teve atitudes injustificáveis, que a Carol teve atitudes injustificáveis, não quis dizer que a do Domini era justificável. E que o que o Domini fez realmente não teve justificativa, que ele acordou no outro dia com muita vergonha, e que, inclusive, ela conhece o marido dela e que ele tá com vergonha até hoje, né? Aí, gente, a Adriana falou uma coisa que pega, né? Porque a gente tá aqui fora, sabe que o Domini não é florzinha de escandulha também não, né, gente? Vamos combinar. Pode ser que ele não tenha feito isso nunca com mulher, porque eu não soube com mulher, não sei. Mas aí ela foi e falou assim, que quando eles saírem do programa, que a Carol pode olhar, né, e ver com os seguidores do Domini, deles e tudo mais, que o Domini nunca fez isso. Nunca. Aí a Adriana falou assim que a atitude injustificável que a Carol teve foi de debochar do Domini ter ido até o quarto dela pedir desculpa para eles. E essa foi a atitude que ela achou injustificável da Carol. Aí a Adriana falou assim que eles costumam usar de deboche, que inclusive o Radamés já começou, né, agora aí no Quebra-Pau é desse jeito, quando ele vira e fala, né, que a Adriana, ela tem dificuldade de falar com as outras pessoas, mas que quando é para apontar a Carol, ela não tem dificuldade. Aí ela explicou todo o rolê da dificuldade dela toda, quem conhece ela sabe. E aí falou assim que acha assim justificável uma vez que a pessoa duvida do sentimento do que a outra pessoa está falando. Isso aí é sim justificável, porque é o sentimento da pessoa. A Adriana falou que o Domini é orgulhoso e que ele, né, de um tempo pra cá, ele tá chorando por pouca coisa dentro da casa e que os sentimentos dele é sincero ali dentro. Aí ela falou assim que se a Carol vai tomar as atitudes dela aqui fora, é direito dela, é legal, tudo bem, mas que isso não tira o que ele fez de ir lá pedir desculpas para Carol ter sido verdadeiro e a atitude dela de debochar logo em seguida no domingo, né, no Quebra-Pau, foi injustificável. A Carol falou, gente, que ela vê as coisas através das atitudes da pessoa, né? Que o comportamento da pessoa é que diz muito, e que naquele momento era conveniente para o Domini ir ali pedir desculpas para ela, porque não estava tendo quebra-pau no dia e no jeito que eles estavam acostumados, porque antes era ao vivo no domingo, né? Vocês lembram que depois a Record mudou, e aí o Domini verbalizou que poderia estar tendo uma ação do Ministério Público aqui, lá, né? Lá fora que é aqui. E aí que por isso ele teria vindo pedido de desculpas. E por isso que ela achou que não foi verdadeiro, que foi conveniente. E a Carol, gente, deu os parabéns pro Domini. Falou que assim, gente, sério, tem alguém comigo aqui ainda até esse ponto do vídeo? Deixa aí que eu quero saber. Ela falou assim, inclusive, parabéns, você tirou a barba, você tá com cara de bozinho. Falou isso pro cara, gente. Falou que saiu daquele ar de Domini malvadão, que agora ele tá mais Domini bonzinho. Que antes, sim, né, até cruzar com ele na casa gerava um mal-estar, mas que agora não. E que, inclusive, ela pediu, né, no DEP lá, que ela preferia que saísse Ana Paula e Anthony, não Domini e a Adriana. Que por justiça, sim, mas por convivência, ela preferia que saísse
a Ana Paula e o Antônio, que eram as pessoas que incomodavam ela ali dentro da casa. E a Carol disse, gente, jantou meio que a Adriana ali, tá? Falou assim que a Adriana não é mais aquela Adriana do começo do programa que tinha dificuldade de falar com as pessoas, que era meio que uma mãezona ali, que colocava panos quentes, falava, não, gente, era da turma do deixa disso, vamos dizer assim, né, que a Adriana era. E que agora não, que agora ela vê a Adriana, agora a Adriana que fala pelo casal, né, porque o marido não fala mais, que ela vê a Adriana com um poder de manipulação totalmente diferente do que ela era. Aí ela falou assim que a Adriana usa hoje em dia também de uma perspicácia, de uma maldade, que a casa todas as vezes olha e fala assim, o quê? Aí ela falou assim que antes via a Adriana desse jeito que a Adriana estava narrando ali, mas que agora não. Aí, gente, o Domini falou, tá? Falou que ele jurava pela vida dos 5 filhos dele, falou o nome de cada um, que ele foi pedir desculpas a Carol por causa de uma palavra que se chama autocomplacência e que é por isso que ele entrou no quarto aos prantos para pedir perdão para Carol, desculpas para Carol. Aí ela falou assim, não, você não entrou aos prantos. Ele falou assim, não, porque eu entrei envergonhado. Aí, gente, deu uma treta que a Adriana não concordou da Carol chamar ela de manipuladora. E aí a Carol saiu falando assim, a única manipuladora que já teve aqui nessa casa é você. Você colocou um por um do seu grupo lá para ir pro banquinho e ó, eles saíram pau por causa de você, que é uma manipuladora. Aí a Carol jogou no ventilador, que as reuniões aconteciam no quarto do casal Power, onde a Adriana e o Domini falaram que o campeão do programa estava ali no quarto. Vocês lembram quando eu estava escutando atrás da parede? Nesse ponto aí. Ó, gente, mudou a cena, mas eles terminaram falando o seguinte: o Radamés expôs a reunião que eles escutaram atrás das paredes lá, quando eles eram casal Power, né? Quando o Domini era casal Power com a Adriana. E aí ele falou assim, que escutou eles falando que a Carol, por que ela não denunciou o marido dela, por que ela não voltava para ele, que eles escutou tudo. Aí a Carol falou assim, zero empatia, vocês têm zero empatia. E aí, gente, o caldo voltou a entornar ali entre os dois casais, tá? Agora a Thalira e o Pessina chamou a Nath Wake. A Thalira apontou o Wake e a Nath, mais falando do Wake, né? Pela mesma coisa, né? De ele ter cumprimentado e dado os parabéns porque eles voltaram. O Wake meio que jantou a Nath ali, tá, gente? Falando assim que aquilo ali era sobre ela, que se ela achasse que não era sincero, isso aí é com ela. Que ela tava falando assim, porque eu acho que não pode dar parabéns. E aí ele falou assim, não, mas isso aí é sobre você, então você não pode falar que é sobre mim. Enfim, gente, é um pouco assim. Agora a Cris chamou, o Cadu ia chamar a Nath Way, que a Cris não deixou, preferiu chamar a Adriana e o Domini, e vamos ver o que eles vão falar ali. A Cris chamou, gente, pelo fato do que o Domini falou, né, relacionado a ela, que chamou ela naquele quebra-pau e que esculachou ela, chamando ela de um monte de coisas também, e que a Adriana nunca chegou para ela para poder falar assim, olha, eu não compactuo com a opinião do meu marido e tudo mais, que não, que a Adriana simplesmente, por mais que falasse que gostava da Cris, nunca chegou como que fala? Para acolher, né, para resolver as coisas com ela. A Lina falou assim, é uma coisa relacionada a nós duas, eu não tô falando do Domini, porque a Adriana falou assim, não, mas o Domini, ele ia pedir desculpas no tempo dele, igual ele pediu desculpas pra Carol no tempo dele, e ele nunca pediu desculpa pra Cris, né, pelo menos eu nunca vi. E a Cris estava falando ali também que nunca. Aí a Adriana, ela tava assim, não tô falando do Dom, tô falando de nós duas, a amizade não era nós duas, então eu estou falando de nós duas, falando ali pra Adriana. Ó, gente, o Domini meio que esculhambou com a Silvia, desculpa, com a Cris. Ele falou assim que toda vez que ele tem um embate com a Carol, ele aprende com a Carol. Quando ele tem um embate com a Cris, ele não aprende nada com a Cris, isso não acrescenta nada pra ele. Aí ele falou assim, algumas coisas que incomodam em relação à Cris, e a Adriana tá assim, ó, cala a boca, cuidado, deixa. Tipo assim, depois ela começou, parece que ela começou a orar, gente, não sei se ela tava, mas ela tava tipo, não dá para entender o que ela tá falando. Mas ela ficou, não sei se ela tava rezando, orando, não sei, tá? Mas enfim, o Domini respondeu aí. Bom, gente, rolou uma treta gigante entre a Rai, o marido dela, e a Nath Wake, chamando que o Wake, gente, ele joga as coisas no ventilador mesmo, né? Jogou coisas que o Vitor falou, que ele ia ser o marionete do público, dependendo de quem voltasse da DR. E aí o caldo entornou e o pau quebrou mesmo entre o casal. Aí o Vitor chamou o Wake de prepotente, de arrogante e por aí foi. Aí, gente, o Wake falou assim que eles mudam
conforme as coisas vão acontecendo, né? Que se alguém sai, eles se juntam com aquelas pessoas. Bom, gente, Nath e Eike ficaram com a esfera do poder, tá? Era o casal que tivesse sido menos apontado, que ia ficar com a esfera ali, e foi Nath o menos apontado, e eles ficaram ali com a esfera, tá? No mais, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver treta depois do quebra-pau, vou trazer para vocês também. Um beijo, até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!